Hoje faz um ano que o serial killer Lázaro Barbosa foi capturado e morto pela polícia 20 dias depois de uma caçada que deixou o país boquiaberto, a nós todos também, e desafiou as forças de segurança de Goiás, do Distrito Federal e também a Polícia Federal. A nossa equipe preparou uma reportagem especial, um ano depois, para relembrar esse caso que entrou para a história como uma das caçadas mais difíceis por um criminoso. Como estão hoje os agentes de segurança e as testemunhas desse caso? A gente vê na reportagem. Nessa mesma época do ano passado, o Brasil parava para acompanhar uma das maiores operações policiais da história. A procura de um assassino frio e cruel, Lázaro Barbosa, homem que interrompeu os sonhos e tirou a vida de 4 pessoas da família Vidal em uma chácara em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. No dia seguinte, invadiu outra casa, fez pessoas reféns, comeu, usou drogas e foi embora. Na mesma região, fez mais uma família refém e foi embora levando o carro deles. O veículo foi abandonado e incendiado às margens da BR-070 em Cocalzinho, dando início à fuga que se arrastaria por 20 dias em cidades e povoados de Goiás. Policiais civis e militares do DF e do estado de Goiás se uniram nas buscas pelo criminoso que se escondia em meio ao mato. O primeiro encontro entre Lázaro Barbosa e a polícia aconteceu nessa propriedade aqui. O local também foi onde aconteceu a primeira troca de tiros. A propriedade pertence a um policial. O criminoso estaria tentando fugir para a casa do pai, que fica a poucos metros ali para frente. Mas, depois de encontrar a polícia no caminho, resolveu procurar abrigo nessa casa abandonada. Inclusive, usou esse muro aqui atrás para se esconder de quem passava lá atrás na estrada e daqui observava a atuação dos policiais. Na fuga, Lázaro continuou cometendo novos crimes, invadiu novas casas e até colocou fogo em um dos quartos. A cada dia que se passava, o contingente de policiais aumentava e o reforço de outras forças de segurança se juntava na caçada. As invasões a casas não parou. O bandido invadiu mais uma, fez uma família refém, só que dessa vez, um adolescente conseguiu avisar a polícia que o bandido estava lá antes de serem retirados da residência e levados para a mata. A polícia conseguiu resgatar a família e, mais uma vez, Lázaro atirou contra eles. Se abriga, vem. Sai do rio, sai do rio. Depois desse dia, o medo tomou conta da região e as pessoas começaram a deixar suas casas. Assusta, né? Todo mundo fica assustado com esse cara, né? Que não conhece o cara direito, mostra uma foto, mostra outra, ninguém sabe o que é o cara chega na roça de uma vez assaltando todo mundo. Tem apavorado bastante, principalmente o pessoal dos chacareiros da Redondeza, né? E daqui da cidade também, nossa, muito, tá todo mundo muito assustado com isso. Eu espero que capture ele, né? Pra gente ter o nosso sossego novamente. A PRF montou barreiras nas rodovias que passavam pela região e a Receita Federal emprestou um drone de visão noturna para tentar localizar o foragido. O criminoso se aproveitou desse medo das pessoas que fez com que muita gente saísse de casa, deixando as portas até assim. Na época era fácil encontrar casas completamente abandonadas e com as portas abertas. Ele se aproveitava dessa situação muitas vezes para procurar abrigo durante a noite. Os policiais encontraram, inclusive, em algumas casas, armadilhas que o criminoso deixava para saber se a polícia passou ou não pelo local e até mesmo montava emboscadas para os próprios policiais. Nós entramos na residência e havia roupas molhadas, né, e batia com as roupas que o Lázaro estava usando. E foi a residência que ele utilizou. Ele já tinha trabalhado nesse local, né? Depois nós ficamos sabendo que ele já tinha trabalhado nesse local. E quando eu fui fazer o adentramento nessa residência, havia um fio conectado à maçaneta, um fio de energia conectado à maçaneta. E o som, havia um som dentro da casa e ele estava no último volume. E assim, quando nós entramos, nós abaixamos o som. Então era uma estratégia que ele utilizava, porque uma vez que você chega num ambiente que o som está te incomodando, você vai baixar o som. Então era um sinal para ele que poderia ir para lá, que não foi ninguém lá, se o som está alto. O tenente-coronel comandou a equipe que conseguiu localizar o criminoso.
eles passaram 11 dias atrás de Lázaro Barbosa e conseguiram observar outros truques que o pistoleiro usava para tentar se passar por morador sem levantar suspeitas de que ele estava na região. Ele fez isso por vários momentos. Em determinados momentos, porque ele entrou em algumas residências, né, em algumas chácaras aqui do local, ele colocava a botina, né, para simular que talvez seria algum morador, mas não tinha morador nenhum, né, na região. Coronel, muito se questionou sobre a questão das estratégias que o Lázaro usava. Teve realmente essa questão de, por exemplo, o sapato virado para trás para indicar um outro caminho? Sim, isso de imediato nós já percebemos, que ele trocava a sola do chinelo para mudar a direção, né, para ter o entendimento que ele estava em uma direção e ele estava em outra. E andando com o caçador aqui da região, né, o mateiro da região, nós percebemos que quando ele mudava o solado do chinelo, o peso mudava, a direção de peso, né? Hoje, a escola que serviu de quartel-general da operação foi reformada e voltou a receber alunos. Mas no ano passado, o entra e sai aqui era de policiais. Lá nós tínhamos, a nossa disposição, a época era de pandemia, então não estava tendo aula. Contamos com os funcionários, as funcionárias da escola, voluntárias, que preparavam as nossas refeições. Usamos várias salas, algumas salas para o centro de operações, uma sala do centro de inteligência, uma sala do cartório, onde ficavam os delegados fazendo os pedidos judiciais, caso houvesse necessidade. E a maioria das salas nós usamos como alojamento. Então os policiais improvisavam colchões e dormiam por ali. Mas muitos policiais nem sequer voltavam para a base. A vontade de pegar Lázaro Barbosa era tanta que algumas equipes passavam dias e noites nas matas. O suspeito novamente apareceu, pediu comida em uma fazenda e trocou tiros com o fazendeiro. Aí eu gritei com ele, falei assim, ó, Viro, liga pra polícia que o cara tá aqui. Aí ele falou, então eu vou entrar, fora que ele veio pra entrar. Entendi. E ela ligou. Aí o rapaz lá ligou. Aí fora que ele veio e atirou. Aí na hora que tu atirou, ele já correu fugindo ou ele ainda ficou por aí? Ele voltou pra... Mas eu acho que acertei porque ele gemeu. Desgraçado, você me atirou, eu vou te matar. Ele falou? Falou. Você me acertou, eu vou te matar. Aí na hora que tu deu o pipoco, ele correu? Correu. Mesmo com policiais a pé, cães e até helicópteros, o suspeito conseguia despistá-los. A força policial chegou a ter 300 membros envolvidos. As investigações apontaram que, na verdade, Lázaro não estava escondendo no mato sozinho e contava com o apoio de outras pessoas. O fazendeiro Elmir Caetano foi preso na época, acusado de ajudar Lázaro a se esconder, alimentar e até mesmo se manter atualizado do que estava acontecendo. Mas a primeira vez foi que ele estava carregando o celular na cozinha, na areazinha do fundo da sede. Foi a primeira vez que eu vi ele. Quando ele te viu, qual que foi a reação? Ele só pegou, tirou o carregador da tomada, com o celular na mão e saiu andando. Normal. Nem falou com você? Não, nem falou nada. Alain, em que momento você percebeu que aquelas brincadeiras, no fundo, poderiam não ser só brincadeiras e que o senhor realmente estava acobertando o Lázaro ali? Principalmente quando ele chamava para almoçar, na hora do almoço. Ele gritava, Lázaro, comer, a comida está pronta. Aí eu começava... E a comida estava sumindo também lá dentro, aí eu falava para ele, não falava nada. Depois da prisão do fazendeiro, Lázaro seguiu rumo a Águas Lindas de Goiás e apareceu na casa de Luana, a ex-companheira com quem o procurado tinha um filho de 3 anos. Ele simplesmente chegou aqui, me deu os R$300 para comprar coisas do nosso bebê, simplesmente saiu. Daí, minutos depois, ele voltou e pediu meu celular para ligar para a atual dele, para a atual mulher dele. Eu emprestei. Falei, ué, pode conversar aí com ela. Ele tinha o número de call, estava anotado em algum lugar? Tava, ele tinha um número de call. Foi mais ou menos quanto tempo? Foi uns 15 a 20 minutos.
Por volta de 9h da noite, o foragido então deixou a casa da ex-companheira e voltou novamente para o mato. Vizinhos da região, percebendo a movimentação de Lázaro, avisaram então a polícia que ele estava aqui na região. A primeira viatura a chegar foi da Polícia Civil, que percebeu um vulto indo em direção ao mato. No primeiro momento não viram para onde ele tinha ido. Depois conseguiram ver uma pinguela, ele tinha entrado e era entrado na mata. Eles tentaram ir atrás. Quando eles chegaram perto, o Lázaro ele gritou: "Se entrar mais, eu dou um tiro na cara". Eles recuaram e começaram a verbalizar com ele. Começaram a conversar com ele, tentando que ele se entregasse. E ele não quis se entregar. Antes de entrar na mata, Lázaro foi flagrado por esta câmera de segurança. Com a informação do local, o tenente-coronel, que já tinha verificado a forma em que o criminoso tentava enganar a polícia, com base nas suas análises, decidiu ir para outro ponto, contrário ao local em que a grande operação aconteceu. Foi por volta de 8h30 da manhã e foi quando nós percebemos a operação indo para um flanco da mata. E também o emprego de todas as aeronaves naquele flanco. Mas nem todos os policiais da equipe concordaram com a decisão. Um dos policiais me questionou: "Chefe, não estou entendendo o senhor, né? Porque todo mundo está indo para uma direção, o senhor está indo para outra, né? Até o oficial tal está indo para essa direção, que é o oficial que já foi testado por várias vezes". Aí foi quando nós tivemos um entrever ali, né? Eu falei assim: "Os senhores estão me acompanhando de agora ou desde o início da operação, né? E eu deixo aberto. Se os senhores quiserem descer da viatura e ir na direção da operação, os senhores podem ir", né? Naquele momento cessou, né, ali a fala dentro da viatura e nós direcionamos para a região. Naquela manhã, Lázaro teria se deslocado mais por dentro desse córrego, justamente para tentar evitar deixar rastros. Mas, na hora que passava pelo córrego, teria sido visto por um dos policiais que percebeu o vulto do criminoso. A informação foi compartilhada com a outra equipe que estava nessa região. E os policiais perceberam que mais ou menos ali na frente tinha alguém escondido em uma moita. Eu caminhei em direção ao local que ele havia visto esse vulto. Quando eu cheguei nesse ponto, novamente, aí nesse momento passou uma aeronave do Bavop, de Brasília, que estava indo abastecer. E nesse momento que passou a aeronave, ele ficou meio atordoado e começou a caminhar, e eu percebi mexendo os bambus, né, e foi quando eu percebi ele deslocando. No que eu percebi ele deslocando, ele olhou para a aeronave e ali foi um momento que ele esqueceu, né, o 360 do ambiente. E aí foi a hora que eu posicionei a equipe e nós avançamos na direção dele. Quando nós avançamos na direção dele, foi quando a aeronave acabou de passar e a hora que ele voltou a olhar para frente, ele percebeu a equipe, que até então ele não tinha percebido a equipe. Acredito que nós estávamos aproximadamente 8 metros dele. E aí ele agiu da mesma forma, né? Ele verbalizou: "Não vem que eu vou tirar na cabeça", e abriu em fuga no meio do bambuzal. Nós só víamos o bambu mexendo. E conforme já acordado com a equipe, nós avançamos, e ele atirando na nossa direção, né? Nós avançamos em leque e revidamos a injusta agressão. Em determinado momento, nós tomando tiro e eu percebi que cessou a agressão vindo dele, né? E aí nós cessamos a agressão, né? E fomos checar. Entramos no meio do bambu e procurando e não estávamos encontrando. E aí, em determinado momento, ao lado ali dos bambus, a gente já percebeu ele caído, né, com as 2 armas de fogo já, e atirado, né, e de imediato eu já determinei que o sargento Jobert já pegasse a viatura, descesse com a viatura, para que nós colocássemos ele na viatura e prestássemos o socorro. Colocamos ele no cubico da viatura, já de imediato acionamos o governador, né? Informamos para ele que nós tínhamos tido êxito em capturar o Lázaro, né? Que
naquele momento ele estava sendo encaminhado para o PS para atendimento. No caminho, o coronel avisou o restante dos policiais que participavam da operação que a caçada finalmente tinha chegado ao fim. Atenção, senhores. As equipes que estiver deslocando aí atrás do Lázaro, retrair para a base aí. Tivemos o confronto nesse momento com o indivíduo aqui, possivelmente é o Lázaro. Estamos encaminhando ele aí para o ponto base, para socorro. Parabéns a todas as polícias empenhadas na busca desse sujeito. Deixamos mais uma vez a nossa marca. Nas cidades e povoados da região, as pessoas também comemoraram. O vídeo da chegada dos policiais com o foragido mais procurado do país ganhou as TVs e internet como um dos vídeos mais vistos da semana. Lázaro já era um criminoso antigo e com histórico de mortes. A própria justiça já tinha entendido que ele não podia ficar em liberdade. 18 anos respondeu às primeiras acusações por estupro e duplo homicídio. Desde então, não parou mais. Veio para a região do entorno do DF, ficou preso na Papuda e chegou a passar por testes psicológicos. O laudo de 2013 apontou características como agressividade, ausência de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. O documento dizia ainda que se ele fosse inserido no contexto social e ambiental ao qual pertencia antes de sua reclusão, provavelmente retornaria a delinquir. E foi o que aconteceu. Ele fugiu do presídio e não parou sua trajetória criminosa até morrer no confronto com os policiais. A caçada ao criminoso fez mudar até o curso de formações de policiais militares de Goiás. Durante a investigação, principalmente depois, nós verificamos que ele mesmo, quando ele estava com o celular, ele às vezes ligava para o 190 e dava pista falsa de onde ele estava para a gente poder ter que verificar. Nós fizemos um estudo de caso, até para saber onde nós acertamos e principalmente onde nós erramos. E esse estudo de caso subsidiou e ainda subsidia os novos cursos de capacitação dos nossos profissionais da segurança pública. Então, hoje nós temos também um viés, né, um treinamento específico para aquele tipo de região acidentada e para aquele tipo de enfrentamento, né? Um sujeito que não estava interessado em fugir. É diferente, assim. É diferente, por exemplo, um assaltante de banco que vai para uma mata daquela sem conhecer, mas está no intuito de sair, de fugir. Ele não. Ele é psicopata, ele foi para uma região que ele conhecia desde pequeno, que ele se movimentava com muita facilidade e que ele não queria sair. Como vocês podem ver, esse deve ter sido o maior desafio que as forças de segurança de Goiás, do Distrito Federal e as forças federais enfrentaram nos últimos tempos. Depois dessa caçada cinematográfica, um serial killer que, para começar, matou uma família inteira de forma brutal, levou a mãe e esposa dessa família para o mato, praticou crueldades inomináveis com essa senhora, continuou depois disso aterrorizando a comunidade. A polícia, após essa caçada, até mudou a forma de treinar os seus policiais, está se adaptando para que seja mais ágil, eficaz, se um novo caso como esse, Deus nos livre, vier a acontecer. Mas a pergunta que a gente faz um ano depois é: e o Poder Judiciário? E o sistema carcerário brasileiro? Continuará sendo falho como foi um ano atrás e manteve e permitiu que estivesse em liberdade um homem com essa ficha criminal? Será que um ano depois a gente viu, a nossa polícia está mais preparada, mas será que a gente continua tão despreparado no campo da punição, da cadeia, do hospital psiquiátrico, em apartar da sociedade a pessoa que não pode conviver junto com a gente? Porque se um novo serial killer aparecer hoje, a nossa polícia vai capturá-lo de forma mais ágil. Mas será que a gente precisa passar por tudo isso de novo?
Até por isso, um ano depois, em respeito a você, telespectador, a gente relembra essa operação que envolveu, em determinados dias, quase 400 homens de tantas forças, que custou muito dinheiro para o poder público, para a gente dizer de novo, não queremos viver isso outra vez. E para que a gente não viva isso outra vez, assim que se identificar um psicopata como esse, que começou sua vida criminosa aterrorizando as pessoas com 18 anos, é preciso que ele seja parado ali, para que novas vítimas não sejam feitas. Para essa reportagem, eu gostaria de agradecer a TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás, que produziu o material em parceria conosco, e a nossa equipe aqui de Brasília, o Maicon Leão, Rogério Silva, Auricélio Costa, o editor Fabiano Bonfim, o editor de vídeo Eduardo Guzmão e a produtora Vanessa Ferreira.